Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Banco Inter. Agradeço a disponibilidade que encontraram para estarem presentes e desejo a todos um excelente 2024. Temos hoje connosco o Nuno Salvador, gestor de ativos financeiros da Banco Inter Gestão de Ativos. O Nuno vai nos apresentar a visão da gestora para 2024. Para além deste momento e da possibilidade que têm de colocar questões ao Nuno, reforço também que em qualquer momento temos disponível uma vasta, competente, certificada, experimentada equipa de gestores Premier que estão, obviamente, muito capacitados para colaborar na tomada de decisões informadas. Portanto, eu passo a palavra ao Nuno para nos contextualizar com as oportunidades e os riscos dos mercados, aqueles que a Banco Inter Gestão de Ativos identifica para 2024. Nuno, obrigada. Muito boa tarde a todos. Agora sim, obrigado, Sofia, pelas bonitas palavras e boa tarde a todos os que aceitaram o convite para participar no webinar de hoje. Como a Sofia disse, o meu nome é Nuno Salvador, sou gestor de ativos financeiros na Banco Inter Gestão de Ativos em Portugal, vulgo BKGA, e vou nos próximos 30 a 40 minutos apresentar-vos as nossas perspectivas para o ano 2024 que acabou de começar. Vou partilhar convosco a nossa apresentação para hoje. Como podem ver, Outlook 2024 BKGA. A nossa agenda para hoje começa com um olhar sobre os mercados financeiros no passado recente, bem como a situação atual da economia mundial. Falaremos sobre o tema que tem estado sobre o radar dos investidores e que tem feito oscilar quer as obrigações, quer as ações, e que tem sido a inflação e as taxas de juros. E terminaremos com o nosso posicionamento, em virtude da visão de mercado que detemos, bem como os cenários possíveis para o ano que agora começou. No final da minha apresentação, darei início à parte mais interessante desta sessão, onde irei responder às questões que queiram colocar. Para colocarem as vossas perguntas, por favor, abram o ícone de Q&A da aplicação e escrevam-na durante ou no final da apresentação e terei todo o gosto em responder a todas as questões colocadas. Alerto-vos que o sucesso e interesse deste webinar dependem tanto de mim e da minha apresentação, como da vossa participação. Por isso, por favor, não se façam rogados e coloquem as questões que entenderem ser pertinentes. Começamos aqui por analisar os mercados financeiros nos últimos 2 anos. Queria recordar-vos, para aqueles que assistiram e ouviram, no nosso Outlook do ano passado, com a nossa visão e perspectivas para 2023, lembrámos-nos que a história nos ensinou várias vezes que depois da tempestade vem a bonança e que possivelmente a tranquilidade regressaria no ano que agora finda. E foi precisamente isso que aconteceu. Os mercados, como podem ver neste slide, parecem um espelho do ano anterior. O mar de sangue que marcou o ano 2022 deu lugar a este prado verdejante em 2023. A economia mundial acabou por evitar a recessão, suportou aquelas políticas monetárias restritivas dos bancos centrais, com base em 2 fatores: poupança acumulada após a pandemia e o efeito temporal retardado do impacto das subidas das taxas de juros por parte dos bancos centrais. Em termos de ativos de risco, do lado das ações, destacamos aqui, como podem ver neste pódio, o Japão, os Estados Unidos e a Europa, com valorizações de 28%, 24% e 19%, respectivamente. Na componente obrigacionista, o high yield foi aqui o grande vencedor do ano, com o norte-americano a subir mais de 13%, o europeu quase 13% e o high yield global a encerrar o ano perto dos 11% de subida. Apesar deste desempenho positivo das ações em 2023, a concentração dos contribuidores para este retorno tem sido muito elevada e foi
em 2023 bastante elevada. Trazemos aqui o exemplo das ações americanas, em que as 7 ações com maior contribuição para o retorno desde o início do ano, portanto no ano cheio, foram responsáveis por mais de 60% do retorno total. Foram apelidadas pelas 7 magníficas, precisamente porque foram estas 7 ações que puxaram bastante o índice principal de ações americanas para cima. O que queremos dizer com isto é, estas 7 empresas levaram as ações norte-americanas às costas, permitam uma expressão, no ano passado. Para isso contribuíram as subidas vertiginosas da Nvidia, valorizou-se 239%, a Meta com uma subida de 194%, ou a Tesla com uma valorização superior a 100%. Ou seja, mais do que duplicaram estas 3 empresas e a Nvidia a triplicar de valor em 2023. Portanto, a Apple, e agora pegando aqui mais 2 exemplos, a Apple, apesar de só se ter valorizado 49%, obviamente o só, entre aspas, foi um dos principais contribuidores para o desempenho devido ao seu peso no índice. Tem a maior capitalização bolsista e é o maior peso dentro do índice. Seguida da Microsoft, também só se valorizou 58%. Portanto, esta concentração nas 7 magníficas foi aquilo que levou o mercado norte-americano para cima, para conseguirmos estes 26,3% de retorno das ações americanas. Se retirássemos estas 7 ações, o desempenho teria sido de 10,4%, face aos 26,30% que foram registados. Isto dá bem para perceber o impacto que estas empresas tiveram o ano passado para o global das ações americanas. Estamos a falar de uma diferença superior a 15%, que teria sido se nós retirássemos estas 7 magníficas da equação. A acrescentar a isto, 34% das empresas fecharam o ano no vermelho e 72% dessas empresas fecharam o ano abaixo do principal índice acionista. Com isto queremos dizer que foi um ano muito complicado para a diversificação total, mas muito importante em termos de alocação tática de ativos e também das escolhas dos títulos em que se investe. Está bem? Agora, trago-vos aqui, este quadro parece algo complicado, mas ele está aqui dividido horizontalmente entre os principais desenvolvidos, Estados Unidos, Zona Euro, Reino Unido e Japão, e alguns dos principais emergentes. A China, desde logo o maior peso dentro dos mercados emergentes, a Índia, o Brasil e a Coreia do Sul. E depois temos dividido nas colunas verticais entre, se quiserem, o passado / presente, o crescimento, as taxas de desemprego e depois aqui indicadores mais avançados já a dar uma indicação para o futuro. Taxas de juros a 10 anos bastante mais elevadas do que no passado. Tivemos taxas de juros zero ou perto de zero na última década, durante a maior parte do tempo. Estas taxas elevadas, tirando o Japão, que está ali ligeiramente diferente, mas é muito fácil de perceber porque é que está ligeiramente diferente e muito, muito próximo de zero, porque se olharmos para a política monetária, que não é mais do que as taxas de juros dos principais bancos centrais destas economias, vemos que houve uma subida e essas taxas de juros estão no seu ponto mais elevado dos últimos anos. 5,5% nos Estados Unidos, 4,5% na Europa, 5,25% no Reino Unido e o Japão, menos 0,1%. Portanto, 10 básicos de taxa diretora por parte do Banco Central do Japão, do Banco do Japão. E é por isso que essa taxa de juros a 10 anos está tão baixinha, porque foi o único Banco Central dos principais desenvolvidos que, para além de não ter subido taxas, continua com taxas muito flexíveis, com uma política monetária bastante laxativa, ainda com taxa de juros negativa. Depois temos os emergentes com taxas de juros também bastante elevadas, os 10 anos a acompanharem essas taxas de juros elevadas, mas num ciclo, os mercados emergentes num ciclo bastante diferente, já com alguns deles a cortarem taxas, algo que ainda não aconteceu nos principais desenvolvidos, mas que se espera que aconteça em 2024. E isto teve aqui um impacto e vai ter um impacto na parte do crescimento, e passamos agora para a coluna dos PIBs. As economias cresciam a um determinado ritmo, como vocês podem ver na primeira parte desta coluna central,
e estão a crescer agora a um ritmo diferente. Os Estados Unidos estão a crescer mais do que cresciam, uma política, um crescimento, uma economia bastante mais flexível e que se tem mostrado bastante resiliente à subida de taxas de juros por parte da Reserva Federal norte-americana. A Europa, um crescimento incipiente, quase em termos globais, com um decrescimento, se quiserem, uma recessão técnica. O Reino Unido a crescer praticamente zero e o Japão aqui a dar um ar de sua graça e a sua política fiscal, monetária flexível a demonstrar um crescimento maior do que aquele que foi no ano cheio de 2022. Depois, a China, aqui temos o terceiro trimestre, mas já saiu o do quarto trimestre com 5,2%, mas a crescer, a conseguir atingir o target do governo chinês, mas ainda assim muito longe da média dos últimos 20, 30 anos, a rondar os 8,5% de crescimento. Portanto, a China que crescia 8,5% como deveria crescer um mercado desenvolvido, a crescer 4,9% no terceiro trimestre, a crescer 5% ao ano, e espera-se que o próximo ano o target também seja de 5%. Portanto, já não cresce aquilo que crescia o mercado desenvolvido, o mercado emergente, e não deixou de ser um mercado emergente. Quem tem mostrado a sua pujança? A Índia, cresceu 7,2% em 2022, cresceu 7,6% no último trimestre em termos anualizados, face ao período homólogo, 7,6%, portanto, uma economia bastante pujante, e como vimos anteriormente, os mercados emergentes a serem suportados por estas economias, Índia, Coreia do Sul, Taiwan, etc., a suportarem o mercado por via de se terem mostrado bastante resilientes, de terem uma exposição muito grande também à tecnologia, que tem sido aquilo que puxou os mercados financeiros para cima. Portanto, aqui um suporte bastante grande por parte da tecnologia, do setor da tecnologia nestas economias. Taxas de desemprego muito longe das taxas elevadas que tivemos em período de Covid, longe, algumas economias muito longe da média dos últimos anos, portanto, um mercado laboral bastante sólido que tem suportado bastante a manutenção das taxas elevadas por parte dos bancos centrais e o que levou a que estes não tenham cortado taxas com o abrandamento económico que se tem verificado, nomeadamente quer na zona euro, quer no Reino Unido. Olhando para a frente, e temos aqui setas que nos dão uma indicação colorida e de orientação para o futuro. Temos os Estados Unidos, que apesar da parte de industrial, os PMIs de manufatura, 47,9, os serviços estão a 51,4. Relembro que os 50 é o ponto que separa a expectativa de recessão da expectativa de crescimento por parte destas economias. A zona euro bastante pesada, 44% de industrial, 44 pontos industrial, 48 o de serviços, portanto abaixo dos 50 pontos. O Reino Unido, na parte de manufatura também um bocadinho baixo, mas nos 53 pontos nos serviços. Japão, 51,5 nos serviços, 47,9 na manufatura. E por aí abaixo podemos ver a China, que também está complicada na parte de industrial, na parte de serviços, perto dos 53 pontos. Portanto, algumas economias no bom caminho, olhando para a frente, outras mais complicadas, quer no crescimento, na parte de PIBs, quer na expectativa que os empresários têm para o futuro, sejam os empresários industriais, sejam os empresários da componente de serviços. Inflação e taxas de juros, trajetórias descendentes. Efetivamente, em todos estes países desenvolvidos, Reino Unido, Zona Euro, Estados Unidos e Japão, que viram nos últimos anos, desde 2016 até 2021, a inflação muito ténue, ali a rondar abaixo até do target de 2% dos principais bancos centrais, com o início da guerra na Ucrânia, com a exponencial escalada de preços das matérias-primas, nomeadamente da componente energética, a terem um impacto muito, muito grande na inflação. Tivemos, primeiramente, a crise de Covid, que causou um impacto enorme na parte da oferta, na componente de entrega de bens, quer acabados, quer de matérias-primas, que fez disparar o preço de bens finais e também das matérias-primas. Depois, exacerbada pela guerra da Ucrânia, levou a que os preços
quer da energia, quer das matérias-primas aqui, a escalar e a levar as inflações para níveis estratosféricos, comparando com o passado recente. Depois, já se vê uma trajetória descendente e, em termos de olhando para a frente, parece-nos que essa trajetória e todas as análises apontam nesse sentido, essa trajetória vai se manter. Portanto, é expectável que a inflação e as taxas de juros sigam no mesmo sentido a descer. Chamava a vossa atenção para a parte da inflação, que a linha do Reino Unido é a linha que está mais acima e é a linha que está a demorar mais a descer. Ou seja, a inflação no Reino Unido está a mostrar-se bastante mais resiliente, mais difícil de descer. E olhando para as taxas de juros dos bancos centrais, temos esse acompanhar. Ou seja, se olharmos para a parte, para o vosso gráfico da direita, vemos que o Reino Unido é aquele que vai demorar mais a cortar taxas, vai demorar mais a descer as suas taxas diretoras e vemos que a zona euro e os Estados Unidos mais ou menos na mesma altura a cortarem taxas, vamos ver se assim se concretiza ou não, mas o Reino Unido, em virtude da sua inflação estar mais resistente, mais resiliente, é aquele que vai provavelmente cortar taxas mais tarde e aponta-nos o gráfico ali para terceiro trimestre de 2024, portanto, finais de 2024, quando os outros apontam-se para março, abril, junho, quem sabe, cortes de taxas. Portanto, era esta nota que vos queria deixar. Inflação e taxas de juros a descer, Reino Unido um bocadinho mais tarde. Trazemos agora aqui um gráfico onde temos três vetores. Temos o chamado risk-free, que não é mais do que a taxa de juros do ativo sem risco, tradicionalmente os 10 anos dos Estados Unidos, é aquele ativo de risco considerado dos mais seguros que existe, e trazemos também o dividend yield do principal índice acionista norte-americano. O dividend yield não é mais do que a taxa média das empresas que pagam dividendos aos seus acionistas, portanto, que distribuem parte dos seus lucros aos seus acionistas, e depois a cinzento temos aqui o principal índice norte-americano. Temos aqui desde a grande crise financeira, onde podemos ver o S&P 500, a linha a cinzento, a bater cá no fundo, muito próximo dos 600 pontos, e depois a sua recuperação, obviamente tendo noção da sua volatilidade, mas uma trajetória ascendente neste longo prazo. Depois, a nota que eu vos queria deixar, e olhando para os 10 anos nos Estados Unidos, algo que ali em meados do ano de 2020 estava abaixo de 1%, está neste momento nos 4%. Ou seja, a subida de taxas de juros por parte da Reserva Federal Norte-Americana fez os 10 anos, as taxas de juros a 10 anos dos Estados Unidos, fazerem aquela subida que nós podemos verificar na parte do lado direito do gráfico da linha vermelha. E este diferencial que nós estamos a ver entre a linha vermelha e a linha amarela, entre a taxa de juros a 10 anos do ativo de risco sem juro e o dividend yield, a rendibilidade média dos dividendos pagos pelas empresas, está no seu ponto mais elevado dos últimos anos. Ou seja, hoje em dia, um investidor conservador que já tem algum receio de investir no mercado acionista, olha para o ativo de risco sem juro a pagar 4% e olhando só para o dividendo das ações ali nos 1,5%, e tem muita resistência a passar do mercado obrigacionista para o mercado acionista. O que é que também podemos ver e chamava a vossa atenção? O gráfico a cinzento, que não é mais do que o índice das ações norte-americanas, inclui não só os dividendos da componente amarela, mas inclui também a variação de preço das ações. Portanto, as ações não vivem só dos dividendos, vivem também do seu preço, do preço da ação em mercado, e chamava a vossa atenção que este diferencial é grande, mas se nós olharmos para a evolução do preço das ações, também tem tido uma variação positiva. E se nós olharmos para esta última fase do gráfico, vemos as taxas de juros no final do ano passado, que é a linha vermelha, a cair, e isso, a queda das taxas de juros promove aqui se quiserem, um oxigênio para as ações, para as empresas, por via
da diminuição do seu custo, do seu serviço de dívida, porque os juros que pagam pelos empréstimos que têm vão tendencialmente ficar mais baratos, as taxas de juros que pagam vão diminuir também e, à medida que as taxas de juros forem caindo, é expectável que o mercado acionista ganhe valorização. Portanto, deixar-vos essas notas, ativo de risco sem juro face a dividend yield, mas há mais para além da dividend yield nas empresas, nas ações, do que só os dividendos que pagam. Para a BKGA, obrigações é o ativo de eleição no momento. Isto porquê? Porque se olharmos para este gráfico, desde março de 2021 até aos dias de hoje, vemos que as taxas que estavam ali muito próximo de zero, ou neste caso, o que nós estamos a ver aqui é a rendibilidade implícita, a yield, de um índice global de obrigações investment grade, aquelas mais seguras, as empresas que têm as suas obrigações, têm dívida, as empresas mais seguras dentro do espectro das obrigações, pagam com maturidades entre os 3 a 5 anos. Portanto, estamos a falar de rendibilidades que estavam próximo de zero, escalaram e isso vê-se no retorno dos últimos anos, portanto, uma queda de preço de 11% em 2022 fez a rendibilidade implícita subir. Portanto, à medida que a yield sobe, o preço desce, à medida que a yield desce, o preço sobe. E podemos ver que em 2023 esta curva final, esta descida da rendibilidade implícita destas obrigações foi a valorização de 7,77% deste ano. Não obstante, nós já temos tido ali no último trimestre 4,63% de rendibilidade por ano com maturidades entre os 3 e os 5 anos, estamos neste momento com 3,47%. Ou seja, esta valorização de 7,77% destas obrigações foi aquela queda de rendibilidade implícita. Não obstante, para nós, 3,47% de rendibilidade anual nos próximos 3 a 5 anos, se quiserem, nos próximos 4 anos, uma rendibilidade por ano de 3,47%, estamos a falar de mais de 12% de valorização, é bastante atrativo quando tínhamos rendibilidades implícitas próximos de zero até final de 2021. Portanto, continua a ser em 2024, já o foi em 2023, para nós ainda uma grande oportunidade de investimento a componente de obrigações. Seja na componente de investment grade a mais segura, seja também no segmento da yield, que são as empresas, se quiserem, um bocadinho mais arriscadas. E temos aqui um índice também, aqui já, de ações europeias, high yield, portanto um bocadinho mais arriscadas, maturidades entre os 3 e 4 anos também, e aqui, naturalmente, como o risco é maior, a rendibilidade implícita também é maior. Portanto, estamos a falar atualmente de 7,35% por ano nos próximos 3, 4 anos, portanto é muito simpático, estamos a falar de 28% de rendibilidade global se somarmos a rendibilidade anualizada deste investimento, apesar de já esteve nos 8,83, caiu para 7,35. Porquê? Porque se olharmos para a tabela, em 2023 estas obrigações valorizaram-se 12,78%. Portanto, ainda há aqui muito espaço para ir buscar dinheiro, há aqui muitas oportunidades dentro do segmento de obrigações, portanto, para nós é o ativo de eleição do momento. Falámos de obrigações, vamos olhar agora para as ações. E trazemos aqui as mais representativas, as que têm o peso maior nas ações mundiais, que são as ações norte-americanas. Empresas norte-americanas muito resilientes, os seus resultados empresariais têm sido fabulosos, tendo em conta a subida de taxas de juros mais rápida dos últimos 40 e tal anos. As empresas, e aqui trazemos um exemplo do último trimestre que temos fechado, que é o terceiro trimestre do ano passado, e o que trazemos aqui não é mais do que a surpresa dos resultados de todos os setores das ações norte-americanas, onde surpreenderam pela positiva quase todas, tirando o setor da energia, que ficou ligeiramente negativo em termos de surpresa. Alerto que estes resultados, em virtude da subida de taxas de juros e do impacto que essa subida teve ou teria no serviço de dívida destas empresas, seria expectável que fosse um impacto muito grande. E as estimativas para os resultados das empresas eram francamente más. E esta surpresa vem no sentido de
surpreender pela positiva esses resultados que já eram esperados que fossem bastante maus. Ou seja, isto dar-vos nota de que este é uma franja que explica estes resultados, a outra é que, efetivamente, o consumidor norte-americano tem mantido o seu consumo e isso tem ajudado bastante estas empresas na consecução dos seus objetivos e a bater larga escala e em quase todos os setores os resultados. Portanto, este sim é a resiliência das ações que nós falamos nesta análise do último trimestre de resultados. Se não olharmos só para os últimos, o passado recente, e olharmos em termos históricos, e como eu disse há pouco, é expectável, e como eu demonstrei naquele gráfico da direita, quando falámos de inflação e de taxas dos bancos centrais, é esperado, ou são esperados, alguns cortes de taxas por parte dos bancos centrais. Trazemos aqui um exemplo da história, e temos aqui 3 momentos na história: fevereiro de 1975, janeiro de 1996 e novembro de 1998. E aqui, porque é que trouxemos estes 3 momentos? Porque foram momentos em que vínhamos de 3 cortes de 25 pontos, ou de 0,25%, se quiserem, 25 pontos base, de taxas de juros por parte da Reserva Federal Norte-Americana. E é aquilo que é expectável para 2024 que aconteça. Portanto, o que é que nós estamos a fazer é, se é esperado, são esperados 3 cortes de taxas de 25 pontos em 2024, vamos olhar para o passado e o que é que aconteceu às ações norte-americanas na sequência desses 3 cortes de taxas de juros. E temos aqui, em todos estes momentos, passado um mês do terceiro corte de taxas, passado 3 meses, passado 6 meses e passado um ano, como é que as ações se comportaram. Em todos os momentos se valorizaram. Vamos expurgar aqui grandes diferenças e vamos fazer uma média. A laranja, a cor do Banco Inter, qual foi a média do retorno? Passado um mês, o retorno foi positivo em média 2,2%, 3 meses 7,9%, 6 meses 10,1% e passado um ano 20%. Ou seja, em média, nestes 3 momentos em que a Reserva Federal Norte-Americana cortou taxas de 25 pontos base, as ações norte-americanas efetivamente fizeram aquilo que era esperado. Valorizaram-se. Porquê? Porque cortes de taxas é ar para respirar para as empresas norte-americanas. Portanto, se acontecer este corte de taxas esperado pela Reserva Federal Norte-Americana, é expectável que as ações americanas também possam valorizar-se em média nestes valores. Falámos das ações norte-americanas, falemos agora da China, que surpreendeu pela positiva nestes 2 últimos trimestres e surpreendentemente conseguiu o objetivo dos 5% do seu governo, mas, na nossa opinião, temos que ter muita cautela ao olhar para a China. Trazemos aqui alguns indicadores de alarme, nomeadamente a taxa de desemprego na população entre os 16 e 24 anos nas zonas rurais, e onde podemos ver que desde 2018 até final do ano houve aqui uma escalada gigantesca da taxa de desemprego, que passou de menos de 12%, a rondar os 11%, e já está acima dos 20%. Ok? Portanto, algo que é alarmante na população mais jovem, população que estava com a taxa de desemprego nos 11%, já duplicou para os 20 e qualquer coisa. Portanto, um indicador que para nós é preocupante, não só na componente do desemprego, mas também do investimento direto estrangeiro. Isto não é mais do que empresas que se instalam e que investem parte do seu capital para desenvolver a sua empresa no estrangeiro, neste caso, na China. Algo que, se olharmos desde 2006, teve até uma trajetória crescente, depois diminuiu em 2016, naturalmente em 2016 com a eleição do Sr. Trump nos Estados Unidos e com a guerra comercial que fez com a China, teve aqui um impacto forte, porque era um dos principais mercados que investia na China através das suas empresas, e depois, mais recentemente então,
desde o início da guerra da Ucrânia, em que a China claramente deu o seu apoio à Rússia e quase a totalidade do Ocidente do lado da Ucrânia, fez com que a maior parte das empresas do mundo que investiam na China começassem a relocalizar o seu investimento para outros países. O chamado reshoring, que muitas vezes se fala nas notícias. Portanto, transferir o investimento que tinham através das suas empresas na China, a sua produção na China, para outras regiões, seja passar para o seu país, seja para países próximos de si. Portanto, mais um indicador muito dramático para a China. E a China, que está em desaceleração. Confiança do consumidor, queda dramática, algo que estava ali a rondar os 120%, está agora abaixo dos 90%, portanto no seu ponto mais baixo desde 2017, e o impacto desta quebra da confiança do consumidor e do desemprego que vimos na população jovem, teve aqui uma limitação na parte do consumo e também do investimento empresarial, o que leva a inflação para níveis de deflação, ou seja, decréscimo de inflação na China. Portanto, alguma cautela quando investimos na China é bastante necessária neste momento. Neste momento e no passado. Isto porquê? Porque a Bankinter Gestão de Ativos tem uma matriz de mercados emergentes, portanto, nós investimos nos mercados emergentes de uma forma diferente do investimento global. E estamos, desde 2018, subponderados, ou underweight, utilizando o anglicismo, a China. E isso, no longo prazo, compensou-nos bastante. Ou seja, o facto de olharmos para a China de uma forma bastante cautelosa, bastante criteriosa, temos aqui os resultados à vista, e desde 2018, desde que fizemos o underweight da China e preferimos outros países emergentes, o resultado está à vista. Os mercados emergentes desde 2018 caíram 11,6%, muito puxados para baixo pela China, que tem um peso de cerca de 33%, mais ou menos, no índice de mercados emergentes, e que caiu 14,9% no período em análise, ou seja, desde que começámos este underweight, esta subexposição à China, e, pasmemos, contrariamente, quer aos mercados emergentes, quer à China, a nossa matriz até se valorizou no período em análise. Passemos de uma história bonita para uma história mais recente, menos bonita, que foi o investimento temático. Os clientes que nos acompanham sabem que é uma das nossas preferências, o investimento em temas de médio e longo prazo, temas que, na nossa opinião, vão moldar e vão, se quiserem, guiar o futuro das nossas economias no médio e longo prazo, para a frente. Em 2022 foi um ano negativo para o investimento temático, mas ainda assim, se nós compararmos o investimento temático em 2022 com as ações mundiais, que caíram 17,5%, o investimento temático caiu menos. Portanto, foi algo, em termos comparativos com as ações, algo que caiu menos. Portanto, foi bom o investimento temático em 2022, e se nós repararmos, temos aqui o gráfico com todos os temas que nós cobrimos. A inteligência artificial, como foi o que caiu mais em 2022, mais de 30%, a robótica e a cibersegurança, que estão muito ligadas à inteligência artificial e a toda esta questão, a toda esta temática da tecnologia, mas depois houve temas que estiveram melhor, se quiserem, que esta linha, que são as ações mundiais. E melhor tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas que caíram menos do que as ações mundiais. E estes que caíram menos, por serem bastantes, tiveram aqui este efeito positivo, apesar de terem caído, um efeito positivo quando comparados com as ações mundiais. Algo que em 2023 não aconteceu. Como já vimos no início, aquelas 7 temáticas que puxaram o investimento, o desempenho do principal índice acionista americano para cima, o resto do mercado não acompanhou tão bem. As ações globais tiveram um ano de 19,27%, o investimento temático em 2023 não foi tão feliz, com uma valorização de 13,16%, aquém dos 19,27%.
E aqui, comparando novamente com a linha das ações globais, apenas 3 temas superaram o índice de referência e daí termos ficado em termos globais aquém das ações mundiais. Big Data, robótica e inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial e a robótica, que tinham sido os grandes perdedores, permitam-me a expressão, de 2022, foram os grandes vencedores de 2023. Lá está a inteligência artificial muito ligada àquelas 7 magníficas, a maior parte delas muito ligadas e muito correlacionadas com a inteligência artificial, que foi o tema de 2023, aqui a puxarem estes temas para cima, mas a maior parte deles a ficarem aquém. Apesar da cibersegurança ter valorizado 17,73%, não chegou aos 19,27% das ações globais, precisamente porque há aqui uma discrepância muito grande para a inteligência artificial. Olhando para o nosso posicionamento por classes de ativos, subexposição em liquidez, com a atratividade atual das obrigações, não queremos ter depósitos a prazo na componente de liquidez, que sabemos agora que quando forem renovar com a provável descida de taxas de juros, já nos vão pagar menos por isso. Preferimos locar, ou se quiserem, bloquear uma rendibilidade implícita, como vimos naqueles 2 gráficos das obrigações, 3,5%, 7% no high yield por ano nos próximos 4 anos, é para nós preferível. Façam um investimento em depósitos a prazo, que sabemos que com a queda das taxas de juros nos vão pagar menos no futuro. Preferimos obrigações, sim, sim, sim. Ações, estamos neutrais. Estivemos underweight num passado recente com o conflito no Médio Oriente, com o seu potencial de escalada do conflito no Médio Oriente entre o Hamas e Israel. Poderia alastrar-se aqui a países vizinhos e incorporar aqui uma guerra mais regional e não tanto contida com aquelas duas fações. Entretanto, o mercado, como vimos, olhou muito mais para a descida de taxas de juros, ou para a expectativa de cortes de taxas de juros por parte dos principais bancos centrais e com a trajetória descendente da inflação, e não ligou muito àquele conflito, então decidimos passar para neutral, mas não aumentámos para sobreexposição. Ou seja, apesar de estarmos neutrais, não quer dizer que gostemos de ações indiscriminadamente. Porquê? Porque ainda há aqui muitos riscos, nomeadamente geopolíticos, que podem ter um impacto negativo no mercado acionista, sendo que se nós olharmos só para a trajetória da inflação e dos cortes de taxas, sim, há aqui muito espaço para as ações se valorizarem, mas há outros riscos exógenos a estes mercados e à economia que podem ter um impacto negativo, daí a nossa cautela e a nossa neutralidade. Olhando agora para as subclasses, olhando um bocadinho aqui em pormenor para as diversas subclasses de ativos ou zonas geográficas, se quiserem, para ficarem com uma ideia de como é que nós estamos posicionados mais em detalhe. Nas obrigações, e aqui em termos táticos e face aos benchmarks das nossas carteiras, ou aos índices de referência das nossas carteiras, continuamos a preferir o investimento em obrigações de empresas versus a dívida pública. Aqui, porque os níveis das yields de crédito são muito mais atrativos do que os dos governos. Assim, estamos subexpostos à dívida pública e com uma sobreexposição aos segmentos de investment grade e high yield, como podem ver aqui pela parte superior desta tabela. Queria dar-vos nota de que o nosso high yield não é o high yield que estão habituados a ver nos principais fundos de investimento. A nossa preferência recai sobre os chamados Fallen Angels. São empresas que foram investment grade até há bem pouco tempo, viram o seu rating ser reduzido para o espaço de high yield, mas nós achamos que têm potencial, recursos para voltar a ser investment grade. São empresas grandes, maduras, reconhecidas nos mercados e líderes, muitas vezes nos mercados onde operam, e que tiveram um desempenho superior aos seus congéneres de high yield durante a pandemia. E neste período recente de subidas de taxa de juros também têm mostrado maior resiliência. Então nós preferimos esse high yield. Estão nos níveis mais elevados de rating dentro do espectro da high yield, isto é, são tipicamente as menos arriscadas, dentro deste tipo de empresas mais perigosas. E o que é que acontece? A nossa matriz da high yield tem uma yield, ou uma rendibilidade implícita, inferior aos índices de referência, aos benchmarks. Porque estes índices estão no universo de rating do CCC, empresas mais arriscadas, e a nossa matriz tem um rating médio no espaço dos duplos Bs, portanto muito mais perto do rating de investment grade. Ou seja, estamos num high yield
quase investment grade. Portanto, mais conservador, com uma yield menor, mas ainda assim é a nossa preferência, porque preferimos proteger a carteira dos nossos clientes do que irmos à procura de uma rendibilidade implícita louca, sem olhar ao risco que estamos a incorrer. Passando para a parte de baixo da tabela, para as ações, do lado dos Estados Unidos, dado que devemos ter ultrapassado o ponto mais alto das taxas de juros, chamado peak rates, e tendo em conta a resiliência dos resultados das empresas que nós vimos anteriormente, continuamos com uma sobreexposição. Apesar daqui do abrandamento económico poder atingir aqui estes resultados, na nossa opinião, as margens destas empresas poderão diminuir, mas são apenas beliscadas, não vão ser, na nossa opinião, drasticamente afetadas. Apesar de barata em termos relativos, a Europa terá provavelmente aqui um comportamento de duas caras, se quiserem. Desvalorização na primeira metade do ano e de recuperação na segunda metade. Deverá sofrer aqui com as recessões que devem afetar algumas economias desta região e depois podem beneficiar com as prováveis descidas de taxas de juros que o Banco Central Europeu terá que introduzir para impulsionar as economias. Desta feita, decidimos reduzir a alocação recente que tínhamos de sobreexposição para neutral e neste momento estamos neutrais em Europa. Aplicámos aqui este mesmo movimento na exposição ao Reino Unido. Estávamos overweight, passámos para neutral. Estávamos sobreexpostos, passámos para uma neutralidade. Como vos disse, o Reino Unido encontra-se aqui a braços com uma inflação mais resiliente, pode levar o Banco de Inglaterra a não cortar taxas tão cedo quanto os demais bancos centrais, e isto poderá prejudicar aqui o mercado do Reino Unido comparativamente com os outros mercados onde investimos. Mantemos aqui o posicionamento de sobreexposição ao Japão. A política monetária continua bastante flexível, temos crescimento de dividendos, recompra de ações, os chamados buybacks, e estes devem continuar aqui a suportar o mercado também em termos relativos. Alerto, no entanto, aqui a implementação aqui de políticas mais restritivas é um potencial risco de curto prazo, estamos a monitorizá-lo, mas caso o Banco do Japão comece a restringir a sua política monetária, provavelmente nós poderemos alterar o nosso posicionamento no Japão. Alterámos recentemente a exposição a mercados emergentes, passámos de neutral para sobreexposição, portanto aumentámos aqui a exposição a mercados emergentes, estão muito atrativos, dada a divergência que têm face aos mercados desenvolvidos, quer em termos de crescimento económico, quer da sua política monetária, e estas economias devem beneficiar aqui com o fim das subidas de taxas por parte dos bancos centrais. Finalizando e olhando para a última linha, mantemos subexpostos a ações de outros desenvolvidos. O peso nestes outros desenvolvidos de países como a Austrália e o Canadá é gigantesco, portanto, se nós pegarmos só nestes dois, temos quase os outros desenvolvidos todos no panorama, e estes estão muito expostos ao setor das matérias-primas. Podem ser muito afetados com o mais provável abrandamento económico que vai resultar deste ciclo de subidas de taxas de juros que os bancos centrais tiveram. Dar-vos nota de que, e falámos que o nosso ativo preferido são as obrigações. Este é um gráfico que trazemos quase sempre para a mesa quando estamos a falar com os nossos clientes, e aqui não queríamos deixar de o trazer, que é, apesar de tudo, apesar de todas as crises, apesar de todas as quedas de mercado, faz sentido nós nos mantermos investidos. A disciplina de investimento é fundamental. Eu sei que não é fácil sofrer desvalorizações de 56%, como aconteceu na grande crise financeira de 2008, 34% como foi a Covid-19, 25% com a invasão da Ucrânia e esta subida de taxas de juros. O que é facto é que se nos tivéssemos mantido investidos, se estivéssemos neste mercado, isto são as ações norte-americanas, desde antes da crise financeira, vejam onde é que estaríamos hoje. Ali estávamos a níveis de 2.000, estamos a níveis de 10.000, quintuplicar o nosso investimento, apesar de todas estas crises, apesar de todas as quedas de mercado. Quem vendeu, na nossa opinião, teve uma decisão emocional, porque não aguentou a queda de mercado e a desvalorização do seu património, perfeitamente compreensível. Quem manteve, teve uma decisão racional, portanto, fê-lo sabendo que a história nos ensinou que não só depois da tempestade vem a bonança, como no longo prazo compensa estar investido em ações. Quem comprou e aproveitou estas quedas de mercado para adicionar exposição a mercados acionistas, o que é uma decisão
audaz, mostrou coragem e força de vontade para o fazer, beneficiou ainda mais desta valorização. Não só nas ações americanas, como em todos os outros mercados. Japão, Europa, Reino Unido e mercados emergentes. Os mercados emergentes um bocadinho menos de valorização, mas em todos eles, se tivéssemos investido, neste caso até foi depois da crise de 2008, estávamos a ganhar dinheiro neles todos. Portanto, em todas estas regiões, dentro do mercado acionista, estávamos a ganhar dinheiro. 592% nos Estados Unidos. Sextuplicávamos o nosso património. Multiplicávamos por 6 o nosso património. 393% no Japão. Quadruplicávamos, quase quintuplicávamos o nosso património. Portanto, era uma mensagem que eu vos queria deixar. Apesar, eu sei que não é fácil, eu sei que a decisão emocional é vender, mas a história, o passado, indica-nos que sejamos resilientes e compensará. Cenários. Vou-me focar no cenário central. A minha apresentação já vai longa. O cenário negativo é aquele que, se tudo corresse mal, era o que aconteceria. Se tudo corresse bem, era o verde que aconteceria. O nosso cenário central é este. Inflação e taxas de juros continuam a sua trajetória descendente. Primeiro corte de taxas, provavelmente no primeiro semestre de 2024. Vamos ter um soft landing, ou seja, uma desaceleração nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e na Europa. Vamos ver, é aqui uma incógnita, porque dentro da Europa temos cenários completamente distintos. O norte da Europa está mais pesado por via da sua dependência da energia. O sul da Europa, mais suportado pelo turismo, está a demonstrar uma resiliência de crescimento bastante superior ao norte da Europa. Algo que no passado foi completamente diferente, apelidados até de PIGS, por via do seu crescimento incipiente. A economia chinesa recupera, mas já não cresce aquilo que crescia no passado. Crescimento de resultados empresariais melhor do que o esperado, portanto continuamos a acreditar, nomeadamente, que as empresas norte-americanas vão continuar a apresentar bons resultados. A guerra na Ucrânia vai se arrastar provavelmente até às eleições dos Estados Unidos. Veremos qual é o outcome, o resultado final dessas eleições, quem é que ganhará essas eleições. China e Estados Unidos regressam aqui a um modelo de ambiguidade acerca de Taiwan, ou seja, aceitar o status quo que está instalado desde sempre, em que os Estados Unidos assumem que Taiwan é da China, mas a China não pode interferir no investimento dos Estados Unidos em empresas em Taiwan, que é o líder, como sabem, dos chips e que tem sido o motor muito recente da tecnologia, principalmente da inteligência artificial. Em resumo, e para finalizar a minha apresentação e passarmos para a parte mais interessante, que são as perguntas, dados macroeconómicos e taxas de juros, dados mostram algum arrefecimento, portanto, algum abrandamento económico das economias desenvolvidas, as taxas de juros provavelmente vão continuar a descer. Emprego, apesar de permanecer robusto, e nós vimos naquele slide daquelas tabelas todas, que estavam, a taxa de desemprego estava bastante bem, começam aqui a surgir sinais de menor criação de emprego, o que reflete naturalmente o menor ritmo de crescimento económico. Inflação continuará a sua trajetória descendente, é aquilo que nós acreditamos. Porquê? Porque vamos ter um abrandamento económico, vai ter aqui uma pressão negativa e puxar a inflação mais para baixo ainda. Políticas fiscais, Estados Unidos e Europa, o mercado já desconta descidas entre 1% e 1,5% para 2024. China, o Banco Popular da China reduziu recentemente os níveis de reserva exigidos para os bancos para tentar estimular a economia, tentar forçar os bancos a emprestar para consumo e para investimento, para particulares e para empresas. Expectativas para 2024, redução das taxas de juros de referência por parte dos bancos centrais, vai beneficiar as carteiras de obrigações e vai também ajudar ao mercado acionista. Provavelmente, na nossa opinião, e não acontecendo eventos exógenos, vai promover aqui a valorização das duas classes de ativos, quer obrigações, quer ações em 2024. Abrimos agora a linha a perguntas e respostas, portanto, provavelmente teremos respostas que já colocaram durante a apresentação, provavelmente vão surgir novas durante este período de perguntas e respostas, portanto,
abro a linha agora para que me possam passar as perguntas. Eu penso que não estás a ouvir, pois não, as perguntas que estão a ser colocadas, Nuno. Não. Nesse caso, eu vou lê-las, está bem? Obrigado, Fernanda. Existe algum fundo Banco Inter ou acessível via Banco Inter focado nos 7 magníficos? É uma boa pergunta. Não, focado só nos 7 magníficos, não. Não temos nenhum fundo especificamente focado neste pequeno setor, ou pequena parte do universo investível. Porquê? Porque um dos nossos pilares da nossa filosofia de investimento é precisamente a diversificação. Portanto, que não funcionou, é um facto em 2024, mas que no médio e longo prazo tem funcionado bastante bem e que tem trazido aos nossos clientes um percurso muito mais suave do que se estivéssemos só concentrados em determinados temas. Portanto, a nossa filosofia passa muito pela diversificação e, de facto, não temos nada especificamente para estas particulares empresas, sendo que como viram na nossa alocação de ativos, a nossa região preferida é os Estados Unidos, temos uma alocação muito grande aos Estados Unidos, onde essas 7 magníficas estão presentes e nós e os nossos clientes, naturalmente, beneficiaram da valorização dessas 7 magníficas por via da nossa sobreexposição a ações norte-americanas, do peso que essas 7 magníficas têm na nossa componente de mercado acionista e como tal, apesar da diversificação, acabaram por beneficiar também das 7 magníficas, mas só exclusivamente dessas 7 empresas não temos, de momento, nenhuma proposta de valor. Que tipo de investimento recomendam atualmente para um investidor conservador? Atualmente, e na sequência daquilo que eu disse, obrigações. É o ativo de eleição e se for muito conservador e não quiser mesmo ter ações, porque na nossa opinião e como viram, recomendamos que tenham dentro do vosso portfólio, da vossa carteira, ações, porque no médio e longo prazo é o ativo que melhor remunera, mas caso não queiram de todo ter exposição ao mercado acionista, obrigações. Ter um depósito a prazo é considerado mais seguro, naturalmente porque só corremos o risco do emitente do depósito. Agora, tendo em conta o tipo de obrigações que nós proporcionamos aos nossos clientes, muito conservadores, que não há registro nos nossos fundos de nenhum default nos últimos 20 e tal anos que os gerimos. Portanto, não havendo esse risco de default dramático, eu investiria num fundo de obrigações. Num fundo porquê? Porque diluo o meu investimento por várias emitentes, portanto lá está a diversificação mais uma vez. Um fundo PPR por via também das suas vantagens fiscais, que o formato PPR proporciona, e obviamente porque é gerido pela BKGA. Eu penso que já terás respondido um pouco a esta seguinte, com a expectativa da descida, mas é mais com o futuro. Com a expectativa da descida das taxas de juros, o que aconselham a um cliente conservador se as yields se tornarem pouco atrativas daqui a uns meses? Ora bem, obrigado, Fernanda. Olhando para o futuro, se já lá tiverem investidos, essa queda das yields vai-vos proporcionar a subida de preço das obrigações, vão beneficiar com a valorização dessas obrigações. Se só forem investir no futuro, naturalmente terão que, lá está, arriscar um bocadinho e colocar um bocadinho de ações na vossa carteira, desde que o vosso perfil de risco assim o permita. Isto é muito importante, nós devemos investir de acordo com o nosso perfil de risco. E hoje o banco faz análise e perfila o nosso típico investidor, portanto, as ferramentas estão ao vosso dispor, os vossos gestores vão-vos apoiar no apurar do vosso perfil e, efetivamente, se o perfil permitir ter um bocadinho de ações, pois quando as obrigações já não forem atrativas, garantidamente por via do ar, do oxigênio que as empresas e as ações vão ter na descida das taxas,
as ações provavelmente vão seguir uma trajetória ascendente e vão poder beneficiar por via da incorporação das ações, e depois na componente obrigacionista que vocês tiverem vão ganhar menos, mas não há, eu diria, grande alternativa dentro do espectro investível, se não incrementar um bocadinho a exposição a ações. Faz sentido ter exposição a ações via apenas fundos temáticos? Na nossa opinião, não. E volto a referir, porque um dos pilares da nossa filosofia de investimentos é a diversificação. Portanto, na nossa opinião, concentrar nunca é uma boa decisão. Agora, se faz sentido de ter uma parte do nosso investimento em temáticos, sim, faz todo o sentido. Eu disse na minha apresentação que é uma das nossas preferências em termos de ativos elegíveis. E temos uma exposição até bastante considerável a temáticos, porque acreditamos verdadeiramente que vão moldar as nossas economias, e as empresas que lá estão vão beneficiar com a procura que vai haver, quer pelos produtos, quer pelos serviços que estas empresas prestam. Portanto, é natural que haja uma valorização do mercado dessas empresas. Portanto, faz sentido ter investimento temático? Sim, todo o sentido. Concentrar todo o investimento, ou uma grande fatia do investimento? Não, nem aí, nem a lado nenhum, porque acreditamos que a diversificação faz todo o sentido. Com o lançamento de vários ETFs nos Estados Unidos, que permitem exposição a Bitcoin, pondera o Banco Inter criar um portfólio relacionado com cripto? É uma boa pergunta. Eu não sei se ponderamos, neste momento não, de todo. Precisamente porque nós somos uma entidade regulada, as bitcoins até ver, bitcoins ou outras criptomoedas, até ver não são reguladas, estão ainda num espaço bastante obscuro, neste momento não promovem grande retorno, atenção, porque não produzem nada. Portanto, não estamos a falar de uma ação de uma empresa que produz um produto ou um serviço e o presta a um cliente final, não paga dividendos, não distribui juros através de cupons como as obrigações. A única valorização que vem dali é pelo facto de haver quem compre e que faz subir o preço pela escassez existente. Portanto, se houver mais pessoas à procura, a lei da oferta e da procura, pois o preço valoriza-se. Não há ainda uma panóplia muito elevada de empresas que aceitam o pagamento em criptomoedas. Cada vez é maior o número de empresas que o aceita, é um facto, mas na nossa opinião ainda não está no ponto certo para se tornar um ativo elegível e para que nós criássemos aqui no Banco Inter ou um fundo ou uma solução de investimento só focada em criptomoedas. Até que ponto o status quo no mercado acionista já incorporou a descida da inflação dos próximos 6 meses, visto que já está num nível bastante alto, por exemplo, o Standard & Poor's 500? Boa, excelente pergunta. Ora bem, o que é que acontece nos mercados acionistas? Antecipam muito daquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, há uma parte, efetivamente, que já foi descontada, mas se olharmos para o passado recente, e quando digo passado recente, início de 2024, alguns dados macroeconómicos, nomeadamente de emprego, de vendas a retalho e até da própria inflação, e alguns comentários de governadores da Reserva Federal, levaram a que o mercado se corrigisse um bocadinho este ano. Não foi uma loucura, obviamente, mas estamos a falar de só alguns dados, nada de extraordinário, alguns comentários que levaram o mercado a tremer aqui um bocadinho em 2024. Portanto, sim, alguma parte da queda das taxas de juros e dos cortes de taxas de juros por parte da Reserva Federal já está incorporada na valorização de final de ano, quer novembro, quer dezembro, no S&P 500, mas o efeito prático da descida das taxas de juros ainda não foi efetuado. Ou seja, as empresas
têm-se mostrado bastante resilientes, mas os seus resultados poderão e provavelmente acontecerá, vão beneficiar ainda mais do alívio das taxas de juros. E quando esses números forem saindo e forem cada vez mais fortes, pois o mercado entusiasmar-se-á e seguirá uma trajetória de subida. No entanto, volto a alertar que nós não estamos sobreexpostos a ações, estamos neutrais. Portanto, estamos ainda algo cautelosos para as ações, ainda que dentro das ações gostemos das ações norte-americanas, por via de tudo aquilo que eu vos mencionei em termos de robustez, flexibilidade e criação de riqueza por parte das empresas norte-americanas. Nuno, temos aqui alguém que diz, antes de mais, excelente apresentação, gostei muito, porque devo eu investir com vocês e não colocar o meu dinheiro num depósito arriscando muito menos. É verdade. Eu acho que já dei aqui indicações do porquê de investir connosco. Primeiro, porque o depósito que fará hoje paga-lhe uma determinada taxa, quando renovar, dependendo do prazo naturalmente, quando renovar e se acontecer aquilo que nós antecipamos, vai ter uma taxa de juros bastante mais baixa, portanto, significa que aquilo que consegue hoje, quando for a renovar, já não vai conseguir, enquanto que se investir connosco, sem defaults, em obrigações, se não quiser investir em ações, e com o retorno que as nossas soluções de investimento têm proporcionado aos nossos clientes, vai conseguir fazer aqui um bloqueio a uma rendibilidade implícita por ano nos próximos 3, 4 anos, que garantidamente, se as taxas de juros seguirem o percurso que nós esperamos, nós e todo o mercado, não vai conseguir através de um depósito. Arrisca ligeiramente menos, porque está a comprar um depósito numa instituição bastante sólida como é o Banco Inter, mas não vai arriscar assim tanto investindo connosco, porque, como eu disse, não somos os mais, permitam uma expressão, golosos, somos muito conservadores quando investimos em obrigações, conseguimos não entregar nenhum default aos nossos clientes nos últimos 20 e tal anos, e, portanto, acho que devem investir connosco, não fazer um depósito a prazo por todas as razões que eu já dei, e, garantidamente, não se vai desapontar se investir com a BKGA. Aproveitar o momento das obrigações, governos ou corporate? Eu já respondi também a essa, mas volto, e se calhar mostro-vos aqui. Aqui. Governos é dívida pública, corporate é investment grade e high yield, dependendo do risco que pretendamos nessas emissões dessas obrigações. Dívida pública, subexposição? Não. Corporate, sim. Seja investment grade, seja high yield, dependendo do risco que pretendamos para o nosso investimento e dependendo do nosso perfil de risco, volto a frisar mais uma vez. Portanto, não gostamos, preferimos o investimento corporate do que em governos. Porquê? Porque os governos não me pagam, apesar, e é por isso que pagam menos, é muito menos arriscado do que uma empresa, mas eu dou-vos um exemplo, ou dois, se quiserem. Para nós, preferimos ter obrigações de um banco norte-americano que é, em termos de rating, A-, portanto, para ter uma ideia, AAA é o menos arriscado, é o topo em termos de risco, AAA, AA, A. Portanto, é A-, e depois temos por aí fora até D, PE, que já são empresas em default. Portanto, eu prefiro ter um banco norte-americano que é A-, muito, muito, muito elevado em termos de rating, muito seguro, se quiserem, do que ter um governo que é B, que é non-rated. Estamos a falar, por exemplo, de uma Grécia ou de uma Itália que me paga 3,5%, 3,8%, quando eu no A- recebo 5,3% ou 5,4%. Ok? Ou seja, apesar de eu estar a falar de uma empresa, o seu nível de rating, vale o que vale, naturalmente, é muito mais elevado, é muito menos arriscado, paga-me 5,4% ou 5,3%, do que ter um governo que, apesar de ser um governo, apesar de estar dentro de uma União Europeia e de ter todo o suporte que está por trás
das instituições europeias, em termos de rating, tem um rating inferior e paga-me bastante menos. Está bem? Portanto, dívida pública, nem por isso. Investment grade ou high yield, dependendo do vosso perfil de risco, sim, faz todo o sentido. E gostamos. Nuno, não temos mais questões neste momento. Obrigada. Não temos mais perguntas, mais questões para responder. Agradecer-vos, sinceramente e do coração, a vossa presença, o tempo que despenderam para me ouvir, para me ver, aqueles que viram e aqueles que me ouviram. Desejar-vos um excelente ano de 2024, pessoalmente, profissionalmente e como investidores, e invistam connosco com a BKGA. Boa tarde.